Excursão para o Juazeiro. Um dia, meus filhos e eu fomos uma excursão para o Juazeiro. Chegando lá, fomos visitar o horto. Quando percebemos, o ônibus que a gente foi voltou para deixar o pessoal na hospedaria. O motorista não percebeu que deixou umas 7 pessoas. Daí a gente pegou outro ônibus de volta. E na estrada tem curva e exatamente nas curvas tem um grande abismo. A gente fica temerosa ao olhar para baixo. É uma estrada perigosa que deveria ter tipo um muro. Não sei se já construíram, pois faz bastante tempo que nós fomos para lá. Então, na descida do horto, o ônibus que a gente voltava para o centro estava lotado e um certo trecho da curva ele quase vira para o lado do abismo. Eu pedi a Jesus para guiar aquele ônibus. Quando chegamos na igreja, onde está o túmulo de meu padrinho Cícero, eu fui direto para o Santíssimo, porque eu amo o Padre, mas adoro somente a Deus, a Santíssima Trindade. E no Santíssimo tinha um homem ajoelhado, adorando a Jesus Eucarístico. Eu também me ajoelhei para adorar. Foi quando o homem, após alguns minutos, levantou-se e permaneceu próximo ao sacrário. E quando eu levantei-me, ele se aproximou de mim e disse: "Olha, eu quero te falar algo muito importante." Eu fiquei um tanto surpresa, pois eu não o conhecia. Daí então ele acrescentou: "O ônibus que você veio não virou porque você estava dentro." Uma vez mais me surpreendi com essa declaração. E perguntei ao Senhor como seria possível aquele homem saber disso se ele não estava no ônibus. Então eu percebi que ele era um adorador do Santíssimo, assim como eu. Eu sempre tenho revelações diante do Santíssimo. E percebi que nós tínhamos algo em comum. Recebemos revelações diante do Senhor. Ele me falou ser um adorador assíduo do Santíssimo. Não tive nenhuma dúvida. Estava diante de uma pessoa que possuía o mesmo dom que eu. Inclusive, ele revelou-me algo a mais. Só que eu não posso falar. Se eu falar, as pessoas vão julgar como se eu quisesse ser melhor que as outras, coisas que eu não sou. Quando eu estou diante do sacrário. Quando eu estou diante do sacrário ou do Santíssimo exposto, no momento em que eu faço oração, eu sinto algo inexplicável, que não posso expressar com palavras. Sinto a presença de um Deus vivo, não de uma representação, uma encenação, como muitos descrevem. Eu sinto algo como ondas, assemelha-se a um sopro que vem até eu, inspira-me e volta. Quando eu pronuncio o que ele mandou, ele sopra novamente. É uma força, um poder tão grande que eu não consigo descrever. Uma noite eu fui fazer uma oração na igreja e eu fiquei paralisada, sem poder mover-me ou falar.
poder me tomou da cabeça até os braços. Só ouvi alguém falar que eu não iria conseguir fazer a oração. Mas só Deus sabe o que eu estava sentindo. Eu pedi a Deus no meu coração para tirar aquilo que eu estava sentindo. E Deus me ouviu. Aquela força, ela foi saindo aos poucos da minha cabeça. Aí saiu através dos braços. Na minha frente tem uma mulher repousando no Espírito, o povo a segurando. Foi quando consegui fazer a oração. Nesse momento, lembrei-me do profeta do Antigo Testamento, quando entrou na igreja, a glória de Deus desceu e ele não suportou, correu. Gente, eu só quero acrescentar que em Reis, capítulo 8, versículo 10 em diante, diz que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer as funções de seu ministério, porque a glória do Senhor enchia o templo do Senhor. Eu ouvi também uma pregação do missionário Nilvelli, na qual ele relatou que certa vez ele estava pregando e a glória do Senhor o tomou de uma certa forma que ele não conseguiu se mover. Ele não conseguiu erguer os braços, estava paralisado, completamente paralisado. E ele viu as pessoas caírem assim em forma de dominó. Todas as pessoas que estavam no local onde ele estava pregando, elas caíram repousando no Espírito. Então, gente, também tem outra passagem na Bíblia que o sacerdote foi ministrar a palavra no templo e não conseguiu por causa da glória de Deus. Daí ele saiu correndo. Assim, quanto a mim, quando aquela força, aquele poder, ele me pegou, foi de súbito. Eu não esperava, porque se eu soubesse que ia acontecer aquilo, eu também teria corrido, mas não consegui. Quando peguei o microfone, aí aquela força, aquele poder me tomou. Do alto da cabeça, eu acho que até os pés. E eu fiquei petrificada, sem poder falar, sem poder me mover. Mas tinha as pessoas repousando também no Espírito, assim, em minha frente. Mas eu pedi a Deus, clamei no meu interior, que tirasse aquela força, porque quem sou eu, apenas barro, suportar aquele poder. Então Jesus Cristo tirou, ele foi tirando. Era uma força inexplicável. O cabelo ficava assim arrepiado, é algo que eu não consigo descrever. Só quem sente mesmo sabe discernir no interior, mas expressar com palavras é praticamente impossível. Então Deus teve piedade de mim e tirou aquela força da minha cabeça. Tirou da minha cabeça, saiu descendo assim através dos braços e saiu completamente. Daí eu me vi livre e graças a Deus consegui fazer a oração. Meus irmãos, por favor,
deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe seu like em todos os áudios que eu estou colocando, para que vocês possam receber mais testemunhos de curas e libertações que Jesus Cristo fez através da minha fé, de sonhos, de revelações, etc. Fique com Deus. Gente, eu estou com um canal no YouTube falando sobre as revelações que Jesus me dá. Acesse. Por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Thelma Xavier. Obrigada.